Amém. Boa noite, amados irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento para que nós possamos iniciar a nossa Sexta Livre. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 100 para nós iniciarmos esse momento especial de estarmos na presença do Senhor. Salmo de número 100. Salmo de número 100, abra sua Bíblia aí e vamos ler ao Senhor nesse momento. Glória a Deus, você é especial para o Senhor nesta noite. Deus tem um plano para você, Deus tem uma palavra especial ao seu coração. Salmo de número 100 diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria e entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e entrem em seus átrios com louvor. E deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Glória a Deus. Reconheça que o Senhor é o nosso Deus. Precisamos reconhecer ao Senhor como o único e verdadeiro Salvador das nossas vidas. E como diz o texto, aclamar ao Senhor, né? Declarar que Ele é poderoso, prestar culto ao Senhor, é o que nós estamos começando aqui nesta noite, prestando culto ao Senhor, adorando a Ele, reconhecendo que Ele é o nosso Deus, né? E entrando na presença dEle com ações de graça. Eu queria que você nesse momento fechasse os seus olhos e usasse a sua boca para nesse momento declarar o quanto Deus é poderoso, o quanto Ele é majestoso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Senhor, muito obrigado, Pai. O Senhor é maravilhoso, Pai, o Senhor é grande, o Senhor é justo, meu Deus, e nesta noite aqui estamos, ó Pai, porque reconhecemos que o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, Pai. Meu Deus, aqui nós estamos reunidos nessa noite com esse propósito de adorar ao Senhor, de bendizer o Teu santo nome, Pai. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade nesta noite, para nos ensinar, para nos dirigir, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Levanta a sua mão bem alto e diga assim: Senhor, eu agradeço a Ti pela oportunidade nesta noite de estar aqui na sua casa, para junto dos meus irmãos adorarmos ao Senhor. Amém. Aplauda ao Senhor, queridos. Amém. Aleluia. Vamos estar convidando o Espírito Santo nessa noite para estar ministrando nos nossos corações. Amém? Se compara à esperança viva, tua presença eu provei e vi doce amor que liberta meu ser e a vergonha diz tua presença
Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Oh, não há nada. Não há nada igual. Não há nada melhor a que se compara. A esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Oh, Pai Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Oh, aleluia, aplauda, Senhor. Pai, Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Senhor Jesus. Que Teu Espírito Santo, Pai, venha inundar os nossos corações nessa noite, Senhor. Oh, Pai, nós somos como um jardim, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor venha, Senhor Jesus, nessa noite, Pai. Venha habitar neste lugar, venha tocar os nossos corações, venha estar restaurando as nossas forças. Oh, Deus, Pai, Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou um jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha.
de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Pai, nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos, Pai, por este momento, Senhor Jesus, de louvor e adoração, Pai. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, Deus. Aleluia, glória a Deus. Te exaltamos, ó Senhor. Bendizemos o teu nome, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela tua presença neste lugar, meu Deus, pelo teu amor, Pai, pela vida de cada um desses irmãos que aqui estão, Senhor. Que o teu amor, que a tua graça venha sobre nós, nos dirigindo, nos ensinando, nos conduzindo, meu Deus, debaixo das suas mãos poderosas, Pai. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu amor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Antes de você se sentar, vira por irmão que está perto de você. Diga assim para ele: Jesus tem um plano sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus é tremendo, queridos. Pode se sentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aproveitar, nós vamos ofertar ao Senhor nesse momento, né? A gente sabe que o culto ao Senhor não é apenas cantar.
Às vezes a gente tem uma ideia de que eu vou na igreja cultuar ao Senhor, e a gente pensa que é só cantar, né? Ou ouvir a mensagem. O culto, ele envolve muitas coisas, e é necessário, né, que cada um de nós possamos estar com os corações abertos e espontâneos, para que nós possamos receber de Deus, e também possamos entregar ao Senhor, né, a nossa adoração. Eu li o Salmo de número 100 aqui no começo, eu quero novamente repeti-lo, aproveitando o que diz, quando diz: entrem por suas portas com ações de graça. E o que é uma ação de graça? É um agradecimento, é aquela atitude de agradecer ao Senhor. E eu entendo, queridos, que quando nós ofertamos a Deus, quando nós dizimamos ao Senhor, é uma atitude também de ação de graça. Ah, pastor, mas como assim? Na realidade, amados, nós somos mordomos. O que é um mordomo? Não é aquela ideia que a gente tem, né? O mordomo é o cara que vive na mordomia. Não. Mordomo é o cara que administra aquilo que pertence ao seu senhor, né? Então nós somos mordomos. E como diz a parábola dos talentos, o Senhor confiou a nós talentos, e cada um de nós precisamos administrar esses talentos, que pertence a Deus, Ele apenas colocou nas nossas mãos para que nós possamos utilizá-los para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós vamos ofertar ao Senhor, nós estamos tendo uma atitude de agradecimento por tudo que Ele tem feito. Mesmo você apenas sendo mordomo, Deus ainda deixa nas suas mãos, né, a liberdade de você administrar aquilo que Ele colocou. Mas é necessário nós sermos fiel. Quando a parábola fala assim, que o Senhor voltou e Ele foi conversar com cada um dos seus servos, e cada um tinha ali uma maneira de se expressar, né, de apresentar diante do seu Senhor o que eles tinham conquistado. E a Bíblia diz assim: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco. É isso que é importante, amados, quando nós aprendemos a entrar na presença do Senhor com ações de graça. Não importa qual é o momento, a gente precisa entender que eu vou ofertar ao Senhor só quando a minha vida tiver 1000 maravilhas. Então, meu querido, vai ser difícil de você ofertar. Seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, fidelidade, ela não está ligada à quantidade que você consegue. A fidelidade está ligada em você servir a Deus, estar disposto a manter isso, não importa a circunstância. O apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece, né? Esse tudo posso engloba tudo, né? Na nossa vida nós precisamos aprender a manter a nossa fidelidade ao Senhor, amém? Eu vou convidar você a se colocar de pé, a fechar os seus olhos, pegar a sua oferta, o seu dízimo, os envelopes estão ali, próximo àquela porta ali. Se de repente você não conseguiu entregar a sua oferta no mês de janeiro, né, a oferta de primícias, e você fala assim: pastor, eu vou entregar esse mês, não tem problema, pode, fique à vontade, meu amado, Deus conhece o seu coração. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido tremendo e maravilhoso com esta igreja, com esses irmãos, ó Deus. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado, meu Deus. Por isso, nesse momento eu oro por cada família, por cada irmão, por cada um que está aqui nesta noite, pela oportunidade de estarmos entregando ao Senhor a nossa oferta, os nossos dízimos. Multiplica, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, ó Pai, nesta igreja, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você pode, assim que a irmã passar, você entrega a sua oferta, pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu imagino que todo mundo viu, né, o que nós passamos aí, né, nesses dias, a cidade de Jaú. E eu estava falando, um pastor amigo meu lá da cidade da onde eu vim, me perguntou: pastor, como é que tá as coisas aí, né? Eu vi na notícia, porque, né, Jaú apareceu até no Fantástico, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, saiu até no Fantástico. E aí, amados, os nossos amigos de outros lugares ligam, mandam mensagem perguntando, né? Mas eu disse assim: olha, meu querido, com a graça de Deus, nenhuma família da nossa igreja foi afetada, nenhuma família, né? Nós agradecemos a Deus porque nenhum de nós fomos afetados por esse momento. Ou seja, nós hoje temos a oportunidade de abençoar aqueles que ficaram desabrigados, que perderam tudo, né? Na terça-feira estávamos aqui orando, eu e mais algumas irmãs, e eu lembrei de um caso que eu vi aqui de Jaú, um casal que no sábado eles tinham celebrado a cerimônia de casamento. Eles tinham casado no sábado, né? A família toda se reuniu para o casamento, e do sábado para o domingo eles dormiram na casa nova deles, com a família toda, e a casa foi inundada pelas águas, e eles perderam tudo, o que eles ganharam, o que eles compraram, para começar uma vida nova, né? Então, amados, a gente precisa levantar a mão para Deus e agradecer. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos protegeu, amém? Então, peça a Deus a oportunidade de ser bênção na vida de alguma dessas pessoas, né, que estão aí precisando da nossa ajuda, porque essa é a verdadeira religião, né? Cuidar das viúvas, dos órfãos e dos necessitados, tá bom, amados? Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 16. Eu quero aqui compartilhar com vocês, né, uma palavra, né, algo que Deus tem para ministrar ao nosso coração nesta noite. Espero que você esteja com uma expectativa de receber, de ouvir algo do Senhor aqui. E também no final nós vamos estar orando pela sua necessidade. Eu não sei qual é o seu problema, você pode estar vivendo aí, enfrentando alguma dificuldade, mas Deus nos assiste, nos guarda, nos protege e nos fortalece, amém? O comecinho do capítulo 16 de Atos começa assim: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Na cidade por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, a igreja era fortalecida na fé e crescia em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia, da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bítina, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. E uma das que ouviam
era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido e de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venha ficar em minha casa, e nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar da oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anuncia o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Eu vou ler só até aqui por enquanto, amados. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento, que a Tua palavra possa encontrar nos nossos corações um lugar onde ela vai frutificar. Meu Deus, eu oro por cada irmão, por cada irmã que está aqui nessa noite. Meu Deus, que eles possam ser cheios da Sua graça, que eles possam sair daqui, meu Deus, ó Pai, transbordante da Tua presença, meu Deus, fortalecidos e renovados pelo poder do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amados, Paulo, o grande pregador do Evangelho, estava fazendo uma viagem missionária, como era o costume do apóstolo Paulo fazer. E como nós observamos no comecinho do texto, ele encontrou ali o seu discípulo chamado Timóteo. Os primeiros contatos de Paulo com esse homem, né, que depois se tornou um grande seguidor de Paulo. E Paulo começou a pregar o evangelho em vários lugares, ou até mesmo tentando. Você percebeu que em alguns lugares o próprio Espírito do Senhor não o permitia que ele entrasse em determinados lugares. Não sabemos o porquê, mas isso aconteceu. Mas em cada oportunidade que Paulo tinha, ele anunciava o evangelho, ele pregava o evangelho, e as pessoas eram atraídas. E algumas mulheres, como diz o texto aqui, também se tornaram seguidoras, até que nós encontramos aqui que Paulo acabou sendo convencido a ir para uma cidade chamada Macedônia, ali um povoado, e ele foi para esse lugar e passou a pregar o evangelho. Depois foi para um outro lugar, e ali eles foram. Chegando nesse lugar ali, ele encontrou essas mulheres. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio. E esperávamos encontrar um lugar de oração. Talvez eles estavam, agora a gente vai orar. Sabe aquele momento que nós queremos estar em comunhão? Porque Paulo passou muito tempo ali pregando o evangelho para várias pessoas. Talvez ele falou: agora eu quero ir lá e ter um momento a sós com Deus, né? Mas eles sentaram e começaram a conversar com as mulheres que estavam ali naquele lugar, né? E uma certa mulher chamada Lídia, que era uma comerciante que estava ali, a Bíblia fala que ela recebeu a mensagem que Paulo estava pregando naquele lugar. E ela convidou Paulo para ir na sua casa. Interessante, olha o mistério acontecendo. Paulo foi para a casa dessa mulher. E lá, né, batizou ela e toda a sua casa, né? E quando eles então, saindo daquele lugar, diz o versículo 16, é aonde que eu quero que vocês entendam. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Paulo ficou em vários lugares, pregou em vários lugares.
Mas aqui ele encontrou essa moça. E por alguns dias aquela moça acompanhou Paulo, juntamente com Silas ali, pregando o evangelho, e ela acompanhou. E ela dizia algumas palavras a respeito de Paulo. E até então isso não estava incomodando o apóstolo Paulo. Mas de repente chegou uma hora, como diz a Bíblia, né, que aquilo incomodou a Paulo. Paulo ficou indignado e parou e repreendeu o espírito que estava agindo naquela moça. E ela foi automaticamente liberta naquele momento. Só que isso trouxe um problema. Porque existiam alguns homens que ganhavam dinheiro com aquela moça. Ela era como se fosse uma escrava na mão desses homens. E quando isso aconteceu, causou uma indignação tremenda no coração desses homens, e eles então induziram as pessoas a ir contra Paulo, e isso foi até as autoridades, os magistrados, e eles então disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, pregando algumas coisas que é contrária aos nossos costumes. E a multidão se ajuntou ali em volta de Paulo e Silas, e eles foram açoitados, arrancaram a roupa de Paulo e Silas, e eles foram açoitados. Amados, é estranho quando a gente olha para um momento desse e a gente fala assim: poxa, Paulo e Silas, eles deveriam ser homenageados, porque eles estavam fazendo bem, não é verdade? Eles estavam pregando a respeito de Jesus, eles estavam falando sobre a salvação, e a recompensa que eles têm é serem açoitados. Ficaram praticamente nus ali diante de uma multidão, foram açoitados. No versículo 23, se você continuar, depois que eles foram severamente açoitados, foram lançados na prisão. Para você imaginar isso. Olha que coisa. Eles vinham de um bom tempo pregando o evangelho, falando de Jesus, pessoas sendo transformadas, famílias inteiras sendo batizadas. E de repente, quando eles chegam nesse lugar, ao invés de eles ser bem recebidos ali naquele lugar, muito pelo contrário, eles foram açoitados, arrancaram as suas roupas e eles foram jogados na prisão. Provavelmente, a intenção fosse até matá-los pelo que eles estavam fazendo, porque era uma cidade de romanos, não eram judeus, eram gentios. Então, e diz aí o versículo 23, o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com muito cuidado. Eles receberam ali as instruções: cuidem desses homens, porque ali a Bíblia não dá detalhes, eu vou aqui, imaginar com vocês, talvez eles disseram assim: cuida bem deles, porque amanhã nós vamos condená-los à morte. Provavelmente fosse exatamente isso. Agora, amados, não interessa o que nós estamos enfrentando, o que importa é que em qualquer circunstância nós precisamos adorar ao Senhor. Amém? Não importa o que está acontecendo com a sua vida, não interessa se você está sendo caluniado ou se você está sendo homenageado, não importa. Nós não podemos deixar de louvar, de engrandecer ao Senhor, de reconhecer a majestade desse Deus que é tremendo. Não importa o que eu e você estamos enfrentando. Eles foram presos porque estavam pregando o evangelho. A gente tem visto, eu vejo às vezes ali no Facebook ou em alguma rede social,
eu não sei até onde isso é verídico ou não, de cristãos que estão lá nos países do Oriente, que estão sendo maltratados, presos, porque estão pregando o Evangelho. Eles saíram dos seus países com o propósito de levar a palavra do Senhor nesses lugares, e lá eles estão sendo maltratados, alguns presos. Não sabemos, pode até ser que alguns foram mortos. A gente conhece a história da época fugiu da minha cabeça agora, hein? Da época onde existia a perseguição contra o cristão. A gente lê livros onde pastores tiveram os seus olhos perfurados, as suas unhas arrancadas, para que eles negassem o nome do Senhor Jesus. Para que eles negassem. A gente lê a história. Hoje, não sei se ainda acontece, mas ainda existe perseguição. Ainda existe pessoas morrendo porque estão pregando o Evangelho. Graças a Deus que nós moramos num país, entre aspas, aonde ainda nós não somos molestados por causa do Evangelho. Não apanhamos, mas somos muitas vezes menosprezados. Uma certa, às vezes, perseguição ainda, bem suave, mas já existe. Como às vezes proibindo você de pregar o Evangelho numa praça, de falar de Jesus em determinados lugares. Hoje já existe aqui no Brasil. Mas nada ainda como nos outros lugares, como aconteceu com Paulo. Então nós podemos dizer, eu e você, somos privilegiados, amém? E até que ponto nós estamos determinados a adorar ao Senhor, não importa a circunstância. Se nós fôssemos fazer uma análise da nossa vida, nós iríamos descobrir exatamente o oposto. Nós reclamamos por qualquer coisa. Não é verdade? Nós não temos a mesma determinação como muitos outros, porque nós temos esse grande privilégio, nós precisamos acordar para essa realidade. O que me chama a atenção nesse texto, amados, que nós aqui estamos observando e olhando, é que Paulo e Silas, não importava o que eles estavam vivendo, da boca deles apenas saía louvores e adoração ao Senhor. Ah, pastor, mas como assim? Presta atenção. Versículo 23, acompanha comigo aí. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos estavam ouvindo o que Paulo e Silas cantavam. Sabe o que aconteceu? Um grande terremoto veio e os alicerces daquela prisão foram abalados. E aquelas portas se abriram. E as correntes de todos se soltaram. Um milagre, amados, aconteceu. Alguém poderia dizer assim, não, foi um tremor de terra. Não, não foi só um simples tremor de terra. Porque se der um terremoto, um simples terremoto, muitos iriam morrer ali naquela ocasião. Mas não. O tremor foi tão objetivo que apenas romperam as correntes deles que estavam presos e as portas se abriram. Ninguém morreu, ninguém perdeu a sua vida ali naquela ocasião, porque foi algo sobrenatural e Deus está ouvindo o seu louvor, a sua adoração, e quando você exalta e glorifica o nome do Senhor, Deus entra em ação.
para agir, para romper com as cadeias, para destruir as muralhas, para destruir os gigantes que vêm contra a sua vida. Quando você abre a sua boca e adora ao Senhor, Deus vem ao seu socorro. É como diz o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Paulo e Silas sabiam a respeito disso. Apanharam, ficaram nus, foram açoitados, jogados num calabouço, preso. Mas da boca de Paulo e Silas saía louvores em adoração ao Rei dos Reis. E isso foi o suficiente para que aquelas cadeias se rompessem, para que aquelas cadeias, caíssem por terra. Eu não sei o que você pode estar vivendo. Talvez você está enfrentando alguma situação que está te prendendo, alguma situação que você não sabe como resolver. Amados, isso é natural. Isso acontece com a minha vida, isso acontece com a sua vida, com todas as pessoas. Nós enfrentamos situações assim. E às vezes, por mais que eu possa raciocinar, pensar, analisar, tentar, eu não encontro uma saída. Sabe o que você precisa fazer nessa hora? Levantar a sua mão para o céu e adorar o Senhor. Pastor, não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu sei. Porque nós somos seres humanos. Mas aqui está um conselho para você, uma receita para nós aqui. O que Paulo e Silas fez. Eles não abriram a boca para reclamar lá na prisão. Eles não abriram a sua boca para amaldiçoar ninguém, para falar contra ninguém. Eles abriram a boca para glorificar ao Senhor. Eles abriram a sua boca para exaltar o Senhor. A Bíblia diz que quando o carcereiro acordou e viu o que estava acontecendo, ele entrou em desespero. Ele falou: agora, o desespero foi tão grande, amados, que ele ia se suicidar. Na realidade, se você for analisar, mesmo se ele não tivesse se suicidado, ou melhor, se ele não tivesse pensado nisso, a condenação dele era a morte, porque ele não conseguiu cuidar daquele lugar. Mas quando ele vai fazer aquilo, Paulo fala: não faça nada contigo, porque nós estamos aqui. Ninguém fugiu. Nós estamos aqui, amados. Paulo estava olhando para uma outra ótica naquele momento. Paulo estava olhando para a sua prisão como uma oportunidade na sua vida. Então, preste atenção, tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que são oportunidades. Fala para o seu irmão, fala assim: irmão, tem muita coisa que acontece na sua vida que são oportunidades. Até mesmo, mas aquilo que você percebe que não é uma coisa tão boa, são oportunidades. Paulo estava na prisão, tinha apanhado, estava quase nu, estava amarrado ali. Como que ele poderia pensar que ali era uma oportunidade dele levar uma família a ser salva? Mas ele aproveitou aquele momento. A Bíblia fala que Paulo gritou lá no lugar, falou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro então entrou correndo e tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, levou eles para fora e fez uma pergunta para Paulo: senhores, que devo fazer para ser salvo? Olha aí, amados, a oportunidade que Paulo estava tendo diante da sua vida. Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Amados, olha que interessante. Paulo e Silas estavam cantando na prisão. Olha o que ocasionou isso: na salvação de uma família inteira. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, nós encontramos vários lugares onde o louvor trouxe livramento, não só para uma pessoa, mas para várias, para uma nação inteira. Se você for lá para o livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, eu não vou ler o texto,
Depois você pode conferir, segundo Crônicas capítulo 20, do versículo 18 até o 24, mais ou menos ali, está relatada a história do rei Josafá. Quem já leu essa história? Quem conhece essa história? Só minha esposa, Adriana, né? A irmã. Josafá era o rei de Israel. E de repente, os seus inimigos se voltaram contra ele. E era um grande exército, um maior número, bem mais, um exército mais capacitado do que o exército de Josafá. E aquela multidão de soldados vinha contra o exército de Josafá. E ele falou: e agora, Deus? O que eu vou fazer? Deus falou assim para ele: reúna o povo e louve ao Senhor. E ele fez o jeitinho que Deus mandou. Ele reuniu o povo, e lá de onde eles estavam, eles começaram a cantar, declarando que as misericórdias do Senhor se renovam. Eles foram declarando, eles foram profetizando louvores ao Senhor ali. E sabe o que aconteceu? Não precisou pegar na espada. Os inimigos se confundiram entre eles e acabaram se matando eles entre si. Eles não precisaram ir para uma guerra. Os seus inimigos foram vencidos através da sua adoração, do seu louvor ao Senhor. Meu irmão, se você abrir a sua boca para glorificar ao Senhor, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai quebrar ferrolhos de ferro, o Senhor vai destruir muralhas, o Senhor vai colocar por terra gigantes que se levantam contra você. Quando nós começarmos a glorificar o Senhor. As muralhas de Jericó, elas caíram porque o povo obedeceu, rodearam 7 vezes, na 7ª vez, 7 vezes ali, e depois eles gritaram, eles conclamaram em voz alta a respeito do Senhor, tocaram as suas buzinas, e aquelas muralhas vieram ao chão, porque Deus estava com eles, porque Deus está no meio dos louvores, amém? Fala para o seu irmão, fala assim para ele: Deus está no meio dos louvores, aleluia, glória a Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, você não pode, em hipótese alguma, esquecer dessa verdade. Glorifica o nome do Senhor, não importa a situação, não importa o que você está vivendo. Estamos vivendo tempos difíceis, eu sei, estamos vivendo tempos complicados, mas Deus é maior, Deus é maior, amém? Deus é maior, Deus é Senhor poderoso nas batalhas, Ele guerreia por nós, Ele nos conduz em vitória. Sabe, quando eu olho para a Bíblia e vejo, por exemplo, Davi, um pastor de ovelhas, que vai enfrentar um gigante, mas ele sabia quem que era Deus que estava com ele. Quando a gente olha para os salmos que Davi escreveu, a gente pode perceber como que Davi conhecia Deus, na sua maneira de se expressar a respeito de Deus. Quando o gigante afrontou Davi, ele disse: tu vens contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, amém? É aí, queridos, que nós precisamos entender: Deus está com você. Por isso, abra sua boca e glorifique ao Senhor, declare a palavra do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia. Fica de pé, igreja, feche os seus olhos nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos agora, meu irmão. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Aleluia. Não importa a circunstância, ainda que os nossos olhos não possam contemplar, mas eu creio no meu coração que Deus
está à frente. Eu creio e eu vou abrir a minha boca e vou glorificar o nome do Senhor, vou exaltá-lo. Eu quero que você saia nessa noite daqui pensando exatamente dessa forma. Da minha boca eu vou glorificar o Senhor, eu vou exaltar, não importa, eu vou glorificar a Ele, porque assim os inimigos vão cair por terra, é porque assim as muralhas vão ser destruídas, assim como Paulo e Silas, naquela prisão, eles começaram a cantar louvores ao Senhor. Não sei qual era o louvor que eles cantaram, mas com certeza eram louvores que glorificavam o nome do Senhor. E aqueles louvores atraíram para aquele lugar o poder de Deus. Aqueles louvores atraíram para aquela prisão a presença do Deus Todo-Poderoso. E aquele lugar foi inundado com a graça do Senhor. E aquelas muralhas foram rompidas, aquelas cadeias foram quebradas, as correntes foram destruídas, aquelas portas se abriram. Então, meu irmão, que você nessa noite, quando você orar, quando você falar com Deus, exalte o nome dele. Quando você estiver enfrentando uma luta, uma guerra, que da sua boca saia adoração, porque assim você vai destruir o seu inimigo, você vai colocar ele por terra, em nome de Jesus. Eles serão confundidos e eles vão ser destruídos. Aleluia. Ore comigo agora. Pai amado, nesse momento eu quero orar por esta igreja, por todos os irmãos, pela minha vida, pela vida de cada um dos irmãos que está aqui nessa noite. Meu Deus, o Senhor conhece os nossos corações, somos pequenos, somos limitados, mas nós dependemos de Ti, nós dependemos da Sua graça, do Teu poder, do agir do Senhor, ó Pai, que, ó Deus amado, nesse momento o Senhor nos leve a entender a respeito desta palavra que nos foi revelada nessa noite, ó Pai, sobre o poder que há quando nós abrimos a nossa boca e começamos a glorificar, começamos a exaltar o Senhor, meu Deus. As muralhas caem por terra, meu Deus, os inimigos são destruídos, a vitória é certa, Pai. Por isso nos ajude, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, possa nos direcionar, ó Pai, a viver de forma, ó Pai, a recebermos da Tua graça, a sermos, ó Pai, cheios do Teu poder, da Tua unção, ó Pai, sobre as nossas vidas. Eu creio, Pai, no Teu agir, eu creio no Seu poder, Senhor, sobre cada vida aqui nesse lugar, sobre cada família que está representada aqui, meu Deus, que o Senhor possa alcançar com Sua graça, com a Sua misericórdia, com o Seu poder, ó Pai. Ó Senhor, eu sei que eles estão vivendo, ó Pai, momentos difíceis nas suas vidas, são, ó Pai, momentos que vêm contra eles, mas que, ó Deus amado, o Senhor possa colocar nos lábios de cada um louvor que vai, ó Pai, tocar os céus, ó Deus, ó Pai, uma adoração que vai tocar os céus, ó Deus, e que, ó Pai, a vitória virá sobre a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Pai, e desde já, Senhor Deus, eu Te louvo, eu Te agradeço, Senhor Deus, pela ação do Senhor sobre essas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Levanta a sua mão e declara: Senhor, eu Te louvo nesta noite e recebo esta vitória, que todas as muralhas vão cair por terra, em nome de Jesus. Eu vou adorar ao Senhor e vou receber a minha vitória, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. De pé ainda, levanta suas mãos aqui. Nós vamos orar, tem alguns objetos aqui. Aproveite esse momento também para você apresentar sua vida, sua casa, sua família. Outras famílias que precisam, como nós sabemos, que precisam da graça, do milagre do Senhor. Vamos nesse momento orar. Bondoso Deus, Pai amado, agora, Senhor, juntamente nós nos unimos em oração,
Nós clamamos, ó Deus querido, por cada vida, pelas famílias, ó Deus, que nesses dias enfrentaram situações difíceis, ó Pai, perderam as suas casas, perderam tudo que elas tinham, ó Deus, mas que o Senhor possa entrar com a providência, Pai amado, que o Senhor levante pessoas que vão ajudar, Pai. Meu Deus, queremos ser, ó Pai, instrumento nas suas mãos nesse momento, meu Deus. Senhor amado Deus, também oramos pelas vidas que estão representadas por esses objetos que estão sobre essa mesa, Pai. Meu Deus, essas pessoas precisam de um milagre, precisam de uma cura, de uma transformação, Senhor. Eu creio que o Senhor já está agindo, que o Senhor já está trazendo a cura, que o Senhor já está trazendo, Pai, a libertação sobre essas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te honrar, nós queremos te glorificar, ó Pai, porque tu és poderoso, tu és o Rei da glória, Senhor Jesus. Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito aqui, ó Pai, neste lugar, sobre cada família, Senhor Deus. Ó Pai, nós oramos por esse final de semana, que nós possamos ter momentos aqui onde nós vamos glorificar o teu nome, juntos nós vamos celebrar a nossa vitória, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão, Senhor Deus. Pai amado, que o Senhor venha suprir as necessidades deles, ó Pai, trazendo o seu renovo, trazendo a sua paz, trazendo o seu refrigério sobre cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. Pode sentar, queridos, quero dar só os avisos para vocês, preste atenção. Domingo, às 18 horas, nós temos aqui o encontro de celebração, tá? Encontro de celebração, e eu acho que esse domingo volta as crianças, é isso? Nesse domingo vai retornar a Igreja da Criança, tá? Então você que sabe quem são as mães, que têm seus filhos, já comunica que a Igreja da Criança vai retornar, tá? E tem algumas novidades aí para eles, tá bom? E nós vamos estar aqui juntos celebrando ao Senhor no domingo às 18 horas. Esses são os nossos compromissos do final de semana, e conto com as suas orações, com as suas intercessões, e principalmente que você fale de Jesus para os seus amigos, para os seus parentes, convide eles para ouvir a palavra do Senhor nesse lugar, amém? Feche seus olhos, nós vamos orar terminando essa reunião. Senhor, muito obrigado, meu Deus, pela tua presença, por todas essas pessoas que saíram das suas casas e vieram até aqui nesta noite. Meu Deus, muito obrigado pela vida de cada um. Nos leve de volta para as nossas casas, ó Deus, nos dê uma noite tranquila, de paz, de bênção, de alegria, e também, ó Pai, um final de semana tremendamente abençoado pelo Senhor, meu Deus, um final de semana onde nós possamos desfrutar da sua graça, do seu amor, do seu poder sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima, queridos. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação.